Amados amigos e irmãos, felicidade, paz e graça, pastor Newton César, gigante da fé, chegando aqui para mais um SOS da fé com todos vocês. E nós estamos hoje, sábado, precisamente sábado, trazendo para você uma palavra de Deus, uma palavra de fé, trazendo para você mais uma mensagem sobre restituição. Fechando hoje a nossa série de mensagens falando de restituição. E antes de entrarmos aqui na palavra da fé, deixa eu pedir a você um favor, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Nós estamos com 600 e poucos inscritos, precisamos chegar a 1000. Se você puder nos ajudar nisso, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, mande o canal do vídeo, peça às pessoas para poderem estar se inscrevendo no canal, ativando o sino para que elas tenham também as informações, não somente do SOS da Fé, como também tenham acesso aí às nossas mensagens que são postadas aqui, assim também como os nossos cultos, que assim que mudarmos o nosso salão aqui, que será muito em breve, nós estaremos também transmitindo alguns cultos nossos para que vocês tenham acesso à bênção do nosso Deus. E deixa eu falar com vocês aqui do nosso domingo. Amanhã, aqui em nossa sede regional, será a nossa Santa Ceia do Senhor, o maior ato de fé realizado na face dessa terra. E o Senhor Jesus foi claro: fazer isso em memória de mim. E Jesus já falou isso sabendo que o ser humano, ele esquece muito fácil das coisas, sabe? Um exemplo, quando morre alguém, por mais importante que ela seja, as pessoas falam, não, nunca mais vai sair da nossa memória, vai ser lembrado sempre. Esse sempre é muita coisa, às vezes passa alguns meses, você nem lembra mais, lembra quando vê algo que traz à memória aquela pessoa. E Jesus, então, ele falou, não, vocês vão fazer isso aqui em memória de mim. Então, todas as vezes que nós pegamos o pão e o cálice, nos vem à memória o ato que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Sendo assim, neste domingo, às 7h30 da manhã e também às 18 horas, essas duas reuniões, nós estaremos aqui nesta fé, levando a palavra de Deus e ministrando a Santa Ceia do Senhor. Então vamos lá, nesse domingo. Esse domingo às 7h30 da manhã e também às 18 horas estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. As nossas reuniões, elas serão um pouco mais rápidas, porque nós estamos nos processos de mudança. Então esteja conosco, 7h30 ou 18 horas. Estamos ainda na Rua Mato Grosso, 1344, aqui no centro. E muito em breve nós estaremos no novo endereço. A nova igreja está sendo instalada atrás da Rainha da Cinta, na Rua Bororos, com o ministro João Alberto. Mas ainda estamos na Mato Grosso. Então, nesse domingo, venha com a sua família participar desta ceia que será aqui na nossa sede regional. E eu aguardo por você para que juntos possamos adorar, louvar a Deus e adentrar a sua presença com cântico, com louvor e gratidão. Então, não falte, venha. A palavra diz fazer isso em memória de mim. Então, quando você pega o pão e o cálice, você está lembrando o que Jesus pediu. Faça isso em memória de mim. Você é grato pelo que ele fez por você na cruz do Calvário? Então esteja nesse domingo de ceia, na casa do Senhor Deus, em nome de Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui é o seu ponto de encontro com a bênção, com a comunhão com Deus, em nome de Jesus. Bom, vamos entrar na palavra de hoje. O nosso tema é restituição. Nós estamos aqui na Semana da Restituição, tempos de restituição. E hoje eu estou falando, ontem eu falei, hoje vou falar aqui, finalizando essa série de mensagens, tá? A restituição, aqui falando do filho pródigo. E então aqui o texto base é Lucas capítulo 15. Inclusive, sábado passado, peço perdão a você, que no sábado passado você veio assistir o SOS da Fé e não conseguiu. Nós tivemos alguns problemas técnicos, não conseguimos transmitir sábado passado.
Mas vamos aqui entrar na palavra aqui, ó, Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11 ao 24. Ali relata sobre a parábola do filho pródigo. Relata a parábola do filho pródigo. Então deixa eu ler com você aqui. E aí nós vamos aqui, como diz o meu pastor Carlos Soares, nós vamos esmiuçar aqui a palavra e entendê-la em nome do Senhor Jesus. Então, aqui está escrito, um certo homem tinha 2 filhos, versículo 11, né? Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correu, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra os céus e perante a ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho. E ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegramos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Eita maravilha, hein? Meus amigos, olha, esta é a palavra que nós vamos entender hoje. Pastor, mas o senhor está falando de restituição, sim. A parábola do filho pródigo é um dos mais conhecidos textos da Bíblia Sagrada, mas o seu personagem principal aqui não é o filho, mas é o pai. Jesus contou essa parábola para revelar como Deus recebe um pecador arrependido. Então, o princípio a ser tomado para uma restituição é o arrependimento. Nós falamos isso no SOS de ontem. Então, muitas pessoas entendem restituição apenas como recuperar dinheiro, bens, oportunidade, casamento, família. Mas nessa parábola aprendemos que a maior restituição é espiritual. Deus restaura a comunhão, Deus restaura a identidade, a alegria. Então, aqui onde nós lemos no capítulo de número 15, você vê que lá no capítulo, versículo 17, o rapaz disse, está escrito, caindo em si, ele disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e ter com meu pai e dar-lhe-ei e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Então, o primeiro milagre aconteceu antes do filho chegar em casa. Ele conheceu a sua condição. Nós tiramos como lição aqui que toda restituição começa quando o homem decide voltar para Deus. Esse rapaz estava perdido. Ele estava vivendo um momento de humilhação. No Antigo Testamento, lá na lei, se proibia o consumo da carne suína, da carne de porco, animais que tinham as mãos fendidas. E se era proibido, então ele, como uma pessoa, como uma pessoa de princípio, ele não podia nem chegar perto. E ele foi colocado exatamente para cuidar dos porcos, apacentar os porcos. Quantas pessoas hoje vivem na base da humilhação por ter se afastado da presença de Deus? Inclusive, se você sabe de alguém que tem afastado da presença de Deus,
manda essa live para ele. Pega o link e compartilha para essa pessoa. Porque olha a situação que essa pessoa agora, ela então se encontra. Mas naquele momento ali, a palavra diz que ele chegou a desejar as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhes dava nada, porque o mundo é assim. O mundo não dá nada para ninguém. Os seus amigos, eles estão com você pelo que você tem, não pelo que você é. Não generalizando, mas a maior parte está ali pelo que você tem, não pelo que você é. Porque quando você está num hospital, num leito de uma cama, ali você vai ver quem de fato são seus amigos. Que chega ali é sua mãe, seu pai, alguns parentes, ali estão seus amigos. Ah, pastor, mas eu tenho nas redes sociais 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores. Você pode ter seguidores. Jesus tinha mais de 10 mil que seguia ele ali, pelos caminhos, mas tudo, a maioria interessado em milagre, interessado nisso, naquilo outro, interessado nos pães que ele multiplicavam. Mas quando Jesus foi para a cruz, desculpe, tá? Mas até os 12 que ele escolheu se trancaram com medo, fugiram. Essa é a realidade. Um ladrão lá na cruz foi defender ele, defender Jesus. Se alguém aqui está errado é eu e você, falando para o outro ladrão lá. Agora esse homem é inocente. E quem deveria estar defendendo Jesus estava escondido. Então não pense que com Jesus foi assim e com você vai ser diferente. Você pode ter 10, 15 mil, 30 seguidores nas redes sociais, mas na hora que você passar por uma dificuldade, quem vai estar do seu lado é a sua família. Então não se iluda. E esse rapaz, ninguém dava nada para ele. Aí ele caiu em si. Tem hora que a gente tem que despertar, gente. Despertar e entender o que eu estou fazendo da minha vida longe da presença de Deus. E o mais grave é que há pessoas que às vezes estão dentro da igreja e estão às vezes afastadas também do Senhor. Exatamente. Pessoas dominadas às vezes pelo ódio, pela revolta, pela angústia e às vezes sem ter justificativa. Ou seja, um ato completamente diabólico. Mas o orgulho às vezes não deixa a pessoa se levantar. Esse homem, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É atitude. E ele tomou essa atitude de voltar para Deus. E a restituição começa quando você volta para Deus. Primeiro ela começa no seu coração, não no seu bolso. Não fica dizendo, então vou voltar para a igreja e minha vida financeira vai deslanchar novamente. Primeiramente, Deus trata o seu coração. Depois o seu bolso. Primeiro o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. No versículo 20 ele diz assim, levantando-se foi para com seu pai. E quando estava ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Então observe que o pai viu o filho de longe. Isso aqui merece a gente analisar com mais profundidade. Isso mostra que ele esperava pela volta do filho. Como Deus também, ele diz, eu sou o Senhor e não muda. Malaquias 3:6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Ele está sempre ali, aguardando-nos a voltar para Ele, aguardando-nos a tomar a decisão de voltar para Ele. E quando esse rapaz decidiu levantar, o pai já estava ali aguardando ele. O Senhor Deus não é como o homem natural, que se alguém rebela e sai, ele vai lá e fala, então vou fazer um depósito nesse quarto, já que fulano não quer. Não. Deus manteve ali tudo preparado, aguardando o retorno do filho. Aquele filho esperava um julgamento. Meu pai vai me pegar, vai me arrebentar. Lembra quando nós éramos crianças?
A gente até já falava assim, se meu pai souber, ele vai me matar. Né? Então vejamos que o filho esperava um julgamento, mas o pai ofereceu para ele um abraço, correu, abraçou, foi até ele. Aquele filho deve ter pensado, meu pai vai me condenar, não vai só me colocar como um trabalhador dele não, meu pai vai arrebentar comigo. Não, o pai ofereceu perdão para ele. Assim é Deus. Quando há arrependimento sincero, ele sempre manifesta sobre nós a misericórdia. Ele sempre receberá-nos com misericórdia. João capítulo 1, versículo 9, está escrito, está na tela. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não importa quão distante alguém tenha ido, Deus continua esperando pelo seu retorno. Você pode estar tão distante da igreja, tão distante de Deus, que você está dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja, mas estão distantes de Deus. É a realidade. Então eu preciso estar de fato perto dele, junto dele. E voltar para ele, porque os tempos estão próximos, os fins do tempo estão próximos. Não se iluda, meu irmão. Eu costumo dizer que, Jesus está com a mão no trono aqui para levantar e tocar a trombeta. Nós temos que preparar-nos, estarmos preparados. E digo, mas vai demorar Jesus voltar, porque desde a infância é que eu vejo falar sobre isso. Pois é, mas se você morrer hoje, para você ele já voltou, filho. Que quando o trombeta tocar, você só vai levantar e estar diante dele para prestar conta. Então a hora de arrepender é agora. Agora é a hora de arrepender. E Deus está te aguardando para isso. A palavra diz que a primeira coisa que o Senhor Deus restituiu para aquele rapaz, para o seu filho, aquele pai, representando aqui a Deus, foi a identidade. O pai disse, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E aí então você entende que cada detalhe aqui tem um significado. Primeiro, a melhor roupa representava a honra. Deus quer restituir você a honra. Talvez você afastou, está envergonhado, tantas coisas que você se sente nojo de si mesmo. Pastor, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Deus quer cobrir essa vergonha. Deus colocou o anel no dedo dele, que representava a autoridade. Aquilo era o selo da família. Deus quer te devolver essa autoridade novamente, que Satanás roubou de você. A autoridade essa constituída por Deus, a sua vida. Está escrito em Lucas 10:19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpente, escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano algum. Aquele pai diz, coloca a sandália nos seus pés. A sandália significa liberdade. Os escravos andavam descalços. Filhos usavam sandálias. Não ande descalço por aí, meu irmão, deixando Satanás colocar fardo pesado nas suas costas. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Ele quer te restituir isso. O pai estava dizendo, você voltou para casa não como empregado. Você continua sendo filho. A sua posição em Cristo, nas regiões celestiais, continua de pé. Olha João capítulo 1, versículo 12, que diz, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o pecado pode roubar nossa paz, nossa comunhão, mas quando nós voltamos para Deus, Deus restaura a nossa identidade como filho dele. E é isso que ele quer fazer. Talvez você distanciou, você acha que está alegre, mas não está.
Um copo de bebida pode até trazer uma falsa alegria, mas quando você volta a cabeça para o travesseiro, ali você sabe a realidade. O Senhor Deus, ele diz, trazer um bezerro cevado, vamos matar, vamos comermos. É versículo 24, né? Vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e agora ele reviveu. Então, onde havia tristeza, agora tem festa. Onde havia fome, agora tem fartura. Onde havia vergonha, agora tem honra. Onde havia fracasso, agora tem perdão, celebração. E é isso que acontece também nos céus. Porque ele diz no versículo 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deus não quer que você viva uma vida de reprovação. Ele quer que chegue no último dia e você entre nos céus como um verdadeiro filho. Então Deus tem para você a restituição completa. Olha o que Deus restituiu para aquele filho: bens, dignidade, paz, comunhão. Deus devolveu tudo isso para ele. E Deus quer devolver para você também. É o que a palavra dele aqui afirma. Mas tudo isso porque o filho caiu em si. Quando ele caiu em si, Deus trouxe tudo isso para ele de volta. Meus prezados, se você quer ver a restituição na sua vida, volte para a presença de Deus, volte para a palavra de Deus, volte para um compromisso com Deus. Isso não tem nada a ver com religião, não. Isso tem a ver com a palavra. Esteja na palavra. Viva a palavra. E digo mais, uma vez estando na palavra, você vai ver, pastor, eu tenho vergonha de eu voltar, os irmãos olhar para mim com indiferença. Horas. Aqui a Bíblia diz que o irmão dele, quando chegou na festa, não quis entrar. E o irmão dele ainda falou assim, eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgrediu o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. Veja que o irmão dele, que ficou em casa, estava mais perdido do que o que saiu. Então, quando você decide voltar para Jesus, se alguém te olha com indiferença, aquela pessoa está mais perdida do que você. Porque ninguém tem direito de julgar ninguém. O pai vai falar para aquele seu outro filho, não, vamos alegrar, seu irmão estava morto e ele reviveu. Quem está aqui sabe que tudo que tem é dele, pertence a ele. Então, volte para a presença de Deus. Não ligue para o que os outros vão falar, porque não são os outros que vão abrir a porta do céu para você. Então, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Levanta daí, meu irmão. Não é o teu lugar isso aí. O seu lugar é na presença de Deus. Volte para Ele enquanto é dia. Volte para Ele enquanto é tempo. Aqui está o meu copo com água. Eu quero realizar com você uma oração em nome de Jesus. E eu tenho a certeza que aonde você está nesse momento, se você abrir o coração, Deus vai tocar na tua vida de uma forma especial. Vamos falar com Deus. Vamos todos falar com Deus. Amado Deus e poderoso Pai, o Senhor, que é um Deus que alegra quando nós retornamos para a sua presença. Um Deus misericordioso, compassivo e que se arrepende do mal. Eu venho te apresentar a vida, Senhor, de todas as pessoas que acompanham este programa, essa live. E há pessoas que estão conosco, Deus, que estão sofrendo, passando por dificuldades. Muitas delas, Senhor, afastaram da sua presença estando dentro da própria igreja. Mas eu quero te pedir por cada uma delas agora. Vem com a tua intervenção, com o teu poder, com tuas mãos, tocar, operar, pois operando o Senhor não há quem possa impedir. E que essa pessoa se levante para vencer os obstáculos que têm surgido na vida delas. Aquele filho chegou a apacentar porcos, chegou a passar um momento de humilhação, de vergonha. Quantas pessoas estão vivendo hoje um momento de humilhação?
Mas eu quero te pedir, Deus, que o Senhor manifeste o teu poder, tocando na vida desta pessoa agora e trazendo ela de volta para a realidade, trazendo de volta, meu Deus, para o caminho. Então, Pai, em nome de Jesus, toca na vida dessa pessoa, para que ela possa cair em si, levantar e decidir retornar em nome do Senhor Jesus. E eu alcanço a todos com a minha oração agora, pedindo: Deus, restitui a paz, a alegria, restitui para essa pessoa aquilo que ela tem perdido, Deus. Traga para ela a alegria de viver, a força para prosseguir, meu Deus, o ânimo para alcançar os milagres que o Senhor tem para elas. Pois em nome de Jesus, como ministro da sua palavra, eu repreendo toda ação do mal, eu paraliso tudo que não provém de ti, e eu digo em nome de Jesus: espíritos de enfermidade, doença, tristeza, angústia, todo mal, saia desse lar, saia dessa casa, dessa família, dessa empresa, desse comércio, dos caminhos dessa pessoa, em nome de Jesus. Ó nosso Deus, manifesta-te poderosamente, trazendo a este lar a tua paz e a tua comunhão. Unge o copo com água, consagra mesmo, coloque nele a unção e a cura que o corpo, o físico, o emocional dessa pessoa precisa. Eu te dou graça em nome de Jesus, para a glória de Deus, e que assim seja, e amém, e amém. E louvado seja o nosso Deus. Beba desta água com toda a sua fé, em nome de Jesus. Maravilhas, louvado seja o nosso Deus. Amigos, nós estamos à reta final de mais uma live SOS da Fé. E nós voltaremos segunda-feira com todos vocês ao meio-dia. Mas você pode assistir em outro momento, não tem problema. Mas a oração é ao meio-dia. Crie esse hábito de estar meio-dia conosco, em nome de Jesus, tá certo? E lembrando que amanhã é a nossa ceia do Senhor, às 7h30 da manhã e às 18 horas. É o tempo de voltar, é o tempo de regressar à casa de Deus. E nós voltaremos segunda-feira com todos vocês. Compartilhe a live com outras pessoas e se inscreva no canal, ative o sininho. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até segunda-feira.